Abençoa no cair desta tarde, quando está chegando o anoitecer. Estamos num tempo agora de ouvir a palavra, segurar somente nela. Não há outra segurança a não ser nesta palavra. Por isso, Senhor, desde que os selos foram revelados em 63, muita confusão se formou. Até que passaram 40 anos, e aquela geração toda morreu, daquelas que viram os selos abrirem. Quando isso terminou, o Senhor tomou o Espírito Santo para pôr a igreja na terra. Por isso, a palavra abriu ao redor do mundo em 2003. E nós estamos com 17 anos. Estamos agora, Senhor, recebendo as últimas orientações. Quando Josué disse para o povo: não se aproxime da arca, deixa que ela vá na frente, porque vocês nunca passaram por esse caminho. Nós nunca passamos por esse caminho. Nunca recebemos um mensageiro do 7º selo. Nunca recebemos Apocalipse 10:7. Nunca recebemos o profeta da última hora, da última chamada, a última estação, da última chuva. Mas agora nós recebemos. E nós estamos seguindo a palavra. Seguindo a palavra. A arca foi na frente. Israel estava acompanhando até que o Jordão abriu. E eles entraram na promessa. Nós atravessamos o Jordão. Já estamos na terra. Senhor, já temos a herança segura em nossas mãos. Que possamos saber cuidar disto agora, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentarmos. Quero discorrer alguma coisa nesta noite, tá? Veja, no tempo de Noé, no tempo de Paulo, do profeta, do irmão Branham, já existia um sistema muito mais perfeito de comunicação do que a ciência descobriu hoje. A ciência só descobriu o que já existe. Ela não criou isso. Ela só descobriu. O que a ciência faz? Descobre. Não estão descobrindo agora aí uma vacina? Ela só descobre. A vacina já existe. Mas ela tem que descobrir. Ela só vai descobrindo o que já existe. Ela descobriu a 4ª dimensão há pouco tempo. Tá? Ela não descobre a 6ª dimensão, porque não tem como ela descobrir a 6ª, mas a 4ª ela descobriu. Agora, a ciência tem chegado a tal ponto que ela chegou no avanço máximo dela em comunicação. Chegou no ponto máximo. A tecnologia está dominou completamente o planeta, dominou completamente a Terra. Quando a ciência tem completamente dominado a Terra, dominado o planeta, dominado os homens, agora tem aí a inteligência artificial, assim por diante. Agora você pare para pensar. Se a ciência, que é uma coisa natural, que descobre de maneira matemática e assim por diante, suas experiências, o profeta disse que Deus está sempre na frente da ciência. O que você descobriu? A ciência nunca vai descobrir.
A ciência nunca vai voltar atrás para examinar a nuvem lá no Monte Pôr do Sol. A ciência nunca vai voltar atrás para tomar a fotografia do Pilar de Fogo, que está lá no Museu de Artes Religiosas em Washington, para analisar aquilo. Ela não volta lá, ela vai sempre para frente. Aquilo para ela é uma coisa obsoleta. Mas ela passou por cima daquilo. Ela não viu aquilo. E ela não vê exatamente o que está acontecendo agora, tá? Ela não pode ver. Por isso que o profeta chama de cientistas espirituais, aqueles que nesta hora estão tão alto no conhecimento de Deus, que ele já pode vislumbrar a glória que nos espera, porque a glória que nos espera está diante de nós nesta palavra. Quando você lê a palavra, quando você vê o Espírito mover na igreja, ele está apenas tentando te levantar para um lugar mais alto. Amém? Para um lugar mais alto. Por isso que nos dias de Noé tinha tudo aqui, mas descobriu agora. O celular tinha nos dias de Noé, a televisão tinha nos dias de Noé, toda a comunicação, toda a era espacial estava nos dias de Noé, mas só descobriram agora, com a permissão de Deus, tá? Porque a noiva está muito, muito além disso. Ela é instruída, não pela ciência, mas instruída pela palavra, porque ela é descendente do segundo Adão. Olha, Noé, o único descendente do primeiro Adão, tá? Veja bem, Noé era descendente não do segundo Adão, mas do primeiro Adão, tá? Passou do velho mundo para o novo mundo. Noé saiu do mundo velho, que pela palavra que estava na boca de Noé, Deus trouxe chuva. Jamais choveria, jamais teria uma arca, sem que Noé estivesse presente. Deus precisava daquele homem para fazer aquela obra. Deus precisava daquele homem para trazer chuva, para trazer juízo. Deus colocou exatamente esse instrumento na terra, que através dele, ele traria juízo sobre o mundo ímpio dos seus dias. Deus enviou, nesta hora, neste tempo, um outro homem, chamado William Branham, para trazer juízo sobre a terra. Tá? Um homem que sem ele aqui não haveria arrebatamento. Se o arrebatamento irá se dar, é porque Deus enviou um profeta, um homem chamado de Lombrana, para mostrar o processo do arrebatamento. Se vai haver uma ressurreição, porque veio um profeta na terra para nos esclarecer, nos ensinar, nos revelar o que significa ser uma pessoa que nasceu de novo. Ninguém conhecia o homem nascido de novo. Ninguém sabia de novo nascimento. Nem o Wesley sabia e nem Lutero sabia. Mas o irmão Branham mostrou esse novo homem, esta nova criatura, este ser que veio do céu. Ele não está no livro da terra, ele está no livro de lá. Quando você nasceu aqui, tinha um livro aqui, na terra, que contou a hora que você nasceu, o dia que você nasceu, a família da qual você vinha, a sua descendência terrena, até o cemitério. Até ali esse livro contou. Mas esse livro terreno não podia contar nada depois da sepultura. Você lê a vida de um homem, vê a biografia desses grandes homens, quando ele nasceu, pai e mãe, avós, bisavós, a descendência dele, vai na árvore genealógica, e vai lá no começo do mundo. Esse homem veio através das gerações, até que ele chegou aqui, e foi o homem que foi. Mas quando sepulta esse homem, para onde ele foi, minha gente? Qual a casa que ele tem? Qual a cidade que ele está morando? Quem ele é? Não adiantou ser tão famoso. Não adiantou ter um livro, escrever sua biografia.
Ninguém sabe para onde ele foi. Lá na sepultura, o livro dele fecha. Então tem um livro aqui. E ele queria mudar esse livro. Tomar o livro velho e te dar um livro novo. Por isso que o João comeu o livro. Por isso que você comeu o livro. Comer o livro significa ser revelado. Tá? Você comeu o livro. Então, o livro é novo. E você se tornou novo. E o velho livro, a velha história sua, o seu passado, seu nascimento, todas as coisas que você fez, está apagado. Não está mais na mente de Deus. Deus passou ali uma borracha que ele disse: nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você pensa que Deus viu você em algum lugar hediondo, fazendo coisa errada, ou usando qualquer tipo de droga, ou bebendo, ou fumando, ou tendo uma mulher a mais além da sua, ou um marido mais além do seu? Deus nunca viu isso. Esse é o livro velho. É o livro da terra. E você só descobre isso se receber o livro novo. Se receber a palavra, se receber a abertura, se receber a revelação. Tem tantos crentes que estão ainda no livro velho, porque não viu o livro novo. O livro velho, ele é descendente, sabe? Essa descendência do livro velho vem do primeiro Adão. O homem que caiu, o homem que morreu, o homem que pecou. Esse é o livro velho, essa é a velha natureza, esta é a velha criatura. Mas você não tem o livro do primeiro Adão. Você tem agora o livro, você é descendente de quem? Do segundo Adão. Amém. Segundo Adão é Cristo. Segundo Adão é a palavra. Então pegou o livro velho e jogou para trás. Caiu no mar do esquecimento. E agora ele te dá um livro novo. Aí você conhece uma nova mulher. Você conhece um novo homem. Agora a palavra se tornou vida. Você lê a palavra, tem gozo em ler, você regozija com a palavra, você sabe que a palavra está encarnada, você sabe que você casou com ele, que ele é seu esposo, você sabe que passou da morte para a vida, que a sepultura nunca vai te parar ali, que o inferno não pode mais te tragar. Você agora é nascido do segundo Adão, descendente do segundo Adão. Amém. Veja uma coisa. Quando falo de descendência, por isso que eu li aqui. Você viu aqui? Gente boa, não? Esaú, diz o profeta, só pela a lente de Deus, você podia separar Esaú de Jacó. Que Esaú era incomparável melhor que Jacó. Não tinha nada a ver. Esaú nunca Esaú se tornou Israel. Esaú recebeu o nome de Edom. Agora Jacó tinha um nome para receber, Israel, tá? Tinha um nome para receber. Por isso que nasceram dos mesmos pais. Jacó e Esaú eram gêmeos. Abraão já tinha ido embora quando os dois homens estavam na terra. Abraão já tinha entregado a sua mensagem. Abraão, ele recebeu no final dos dias dele, na sua casa, na sua tenda, o próprio Deus. Quando Deus vai tratar com o eleito, ele não manda um arcanjo, ou seja, ele não manda um anjo, ele não manda um Gabriel, não. Quando Deus vai tratar com o eleito, ele vai lá
ele pessoalmente tratar com aquela semente. Quando Deus foi tratar com Abraão, ele não mandou ninguém, ele foi tratar com Abraão. Ele foi falar com Abraão, e aquilo foi tão real, aquilo é tão verdadeiro, que aconteceu que quando ele viu o homem, ele chamou já de Elohim. Ele não tinha dificuldade para conhecer aquele homem, mesmo revestido de carne. Ele sabia que aquele homem era diferente dos dois. E foi aquele homem que falou com ele, foi aquele homem que disse que Sara ia ter um filho, foi aquele homem que mudou o corpo de Abraão. Nós recebemos uma mensagem, não foi de um anjo que desceu, nós recebemos a mensagem diretamente do Senhor. O Senhor veio através do seu profeta, fez um véu e falou conosco para nos levantar nessa hora, para nós descobrirmos e saber quem nós somos. Então você abre o livro e encontra esse novo homem. Abre o livro do céu, fecha-se o livro da terra, a morte desaparece e a vida se manifesta. Aí ele disse: são todos filhos, todos são filhos, mas Isaac será chamado a sua descendência, em Cristo será chamado a sua descendência. Isto é, não são filhos da carne, que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Filhos da promessa são contados como descendência. Deixa eu tomar uma coisa aqui para mostrar para vocês. Olha, Adão, disse: não é bom que o homem esteja só. Foi só para Adão isso? Ou você vai tomar isso para a vida sua pessoal? Não é isso. Quando ele olhou para Adão, disse: não é bom que você esteja só, Adão. Eu vou te dar uma companheira para ficar do seu lado. Então ele vai lá em Adão, uma sombra, e tira a companheira de Adão do próprio Adão. Do próprio Adão. Agora, quando Cristo chegou, quando veio o segundo Adão, a palavra se repete: olha, não é bom que o homem esteja só. Vou arrumar uma companheira para você. Vocês estão entendendo esse plano de redenção agora? Eu vou arrumar uma adjutora para você. Vem aqui, eu vou te pôr ali. Você vai descer na terra, vai se tornar carne, você vai andar entre os homens, se fazer igual aos homens, e vai levar a minha palavra, e a minha palavra vai manifestar ali. Então eu vou descer ali num homem, chamado Jesus Cristo, amém? E você vai ser pendurado na cruz, e o mundo vai te crucificar, para que eu possa tirar uma esposa para você. Você sabe o preço que ele pagou para ter uma esposa? Você sabe o preço que ele pagou para te ter nessa noite aqui? Temos aqui, nós reunidos para adorá-lo. Você sabe o que ele pagou? Ele, o Deus Todo-Poderoso, ele se desprendeu da sua glória, quer dizer, jogou tudo de lado, jogou sua glória de lado, jogou a eternidade de lado, e desceu aqui no tempo, veio através de uma mulher, nasceu como um bebê, para me resgatar, para te resgatar, eu preciso pagar o preço. Não é bom que o homem esteja só, falando com o segundo Adão. Vou arrumar para você uma Eva, mas essa não vai prostituir, essa não vai cair, porque esta Eva está predestinada, ela é eleita antes da fundação do mundo. Amém. Então, lá no Calvário, a sua companheira foi tirada do seu lado esquerdo,
lá do seu coração, na quinta costela, essa mulher foi tirada. Não aquela que foi tirada da carne e tornou-se uma mulher, mas essa foi tirada a vida. Adão foi feito, você já leu que Adão foi feito em espírito vivente, Jesus, espírito vivificante, quer dizer, Adão não podia ressuscitar Eva, porque o espírito de Adão não podia fazer o que o espírito de Cristo fez, entrar em você, pegar a mesma vida de Jeová e por dentro do eleito. Não podia fazer isto, porque Adão era Adão, Eva era tirada dele, mas ele foi feito em espírito vivente, e Cristo, espírito vive, alma vivente, espírito vivificante. Agora, Jesus tinha vida, ele tinha tanta vida, que daria para distribuir a vida dele para toda a semente, e permaneceu o mesmo. Então ele pegou a vida dele, através do sacrifício, do sangue derramado, colocou dentro de ti. Agora Satanás não pode aproximar desta mulher, desta Eva, desta noiva aqui, porque ela está guardada pelo sangue. O sangue de Adão não pôde redimir Eva, mas o sangue do segundo Adão redimiu os dois. Amém? Bem, agora eu quero que vocês vejam isto aqui, ó. É uma parte fundamental da nossa vida cristã. Quem é Isaac? Uma figura do Senhor Jesus Cristo. Quem é Rebeca? Uma figura da noiva. Quem é Eliezer? Eliezer, lá da casa de Abraão, foi uma figura do irmão Branham, tá? Isso está em Apocalipse 10 e Apocalipse 8 e 11, assim por diante. Eliezer, aquele homem, estava sobre todos os bens de Abraão. Acabei de falar isso. Agora, veja bem, se ele estava sobre os bens de Abraão, ele tinha que conhecer, então, tudo que Abraão tinha, para executar o que ele fez. E quando ele foi buscar Rebeca, ele estava tão certo, que ele ia entregar uma esposa para Isaac, que ele levou as vestes para Rebeca. E as vestes de Rebeca não estavam na Mesopotâmia, que a Mesopotâmia é Babilônia. Não estava, já estava lá em Hebrom, tá? Quando ele foi buscar Rebeca, ele pegou as vestes daquela noiva, daquela mulher. Será que ele sabia o figurino dela? A altura que ela tinha? Ele conhecia as medidas do corpo dela? Como que ele pega as vestes e leva e traz ela vestida para casar com Isaac? Não era uma veste babilônica, era da casa de Abraão que levou a veste. Quando encontrou com Rebeca, ele vestiu Rebeca para entregar para Isaac. O irmão Branham não trouxe uma mensagem de nenhuma igreja, de nenhum sistema denominacional. Ele trouxe uma veste para esta Rebeca, não da Babilônia, mas da casa do pai Abraão. Ele trouxe e vestiu exatamente. Esta mensagem encaixou perfeitamente em você. Essa mensagem encaixou na sua alma. Você abraçou esta mensagem, ela serviu certinha para você. Ele sabia a sua medida, a sua estatura, a sua capacidade. Ele conhecia você exatamente. Ele trouxe então a mensagem, ele trouxe a palavra, e esta palavra abraçou a sua alma, e você se encontrou vestido dessas vestes que Eliezer trouxe, é vestir a mensagem do profeta. Amém? Agora, deixa eu tomar aqui a mensagem escolhendo uma noiva. É uma das mensagens que é a continuação, né, de casamento e divórcio, que vai falar exatamente isso que eu estou dizendo aqui, ó.
a mesma palavra sugada através destes, e vem aqui, sobe a cabeça, e toda essa vida que atravessa por aí. Levanta-se o povo, e agora está se formando numa cabeça para o rápido. Falando disto, agora ele disse: o Senhor permitindo, quando por meio de morte espiritual, você foi separado de sua primeira união. Você é nascido de um novo e casado novamente com a nova união espiritual. Não sua vida natural, mas a sua vida das coisas do mundo, mas a vida eterna, aquele germe que estava em você no princípio, te encontrou. Não importa o que você fez, por onde você passou. Lá, diz o profeta, usando esse termo, tinha um germe que tinha que encontrar você, tá? Tinha um lugar que Deus ia encontrar com Jacó, mas Jacó tinha que estar preparado para aquilo. E Deus não tratou com Jacó quando saiu de casa, porque Jacó fugiu de casa para não ser morto pelo irmão. Ele dormiu num lugar, usou pedra como travesseiro, e naquela noite ele viu a escada do céu, os anjos desciam e subiam. Ele acordou e disse: eu dormi na porta do céu, num deserto tão grande, dormi na porta do céu. Pegou uma pedra e colocou ali e disse: este lugar se chamará Betel, cidade de Deus, cidade de luz. E deixou aquela pedra lá e foi adiante. E ficou 20 anos na casa do seu tio Labão, que era irmão de Rebeca. Ficou 20 anos. Depois que ele ficou rico, ainda era Jacó. Não era tempo para a sua mudança. Deus esperou todo o tempo passar, até que Deus colocou no coração de Jacó um sentimento pela terra que ele nasceu. Será que vocês entenderam? Deus pôs um sentimento no coração de Jacó pela terra dele, pela casa dele. Um dia, passaram-se os dias, passaram-se os anos, Deus pôs um sentimento no seu coração pela casa sua. A casa que é sua, a terra que é sua. Aí você diz: oh, eu não sou daqui, eu tenho uma casa, estou com saudade dela, eu não sou essa coisinha aqui não, eu estou com saudade dela. E você começou a voltar para casa. Quando a palavra começou a cruzar o seu caminho e você foi voltando para casa, mas teve um lugar que Deus te parou e diz: olha, você vai entrar lá sim, mas aqui tem um acerto. Aqui tem um acerto. Ou se você é Israel, você vai deixar Jacó no vale. Se você é Israel, você deixa esse livro velho do outro lado. Se você é Israel, você deixa essa vida velha para trás. Então, naquele dia, ele encontrou um demônio que ia acabar com ele, com as mulheres e filhos, que era Esaú. Ele ofereceu tudo para Esaú, ofereceu presentes, ofereceu dinheiro. Não preciso de nada de você não, rapaz, sou muito mais rico que você. Ih, rapaz, não dá para convencer o homem e eu estou perdido. Agora, algo estava acontecendo. Quando você se sente perdido, quando você se sente oprimido, e você olha de todos os lados, não tem saída. Esse foi o caso de Jacó. Olha que ele já tinha saído de casa, ele já tinha encontrado com os anjos na porta do céu, mas ainda era Jacó. Ele já tinha enganado seu sogro, ele já tinha ficado rico, ele tinha casado com Leia, e depois casou com Raquel. Ele tinha servos e servas, gado riquíssimo, mas não estava completa a vida dele, algo estava faltando.
Ele podia ter ficado lá, mas não ficou. Deus fez com que algo acontecesse, que ele desejasse voltar para casa. Só recebe esta mensagem, meu amigo, quem tem vontade de voltar para casa, e quem tem desejo de ir para casa, porque tem deixado a sua casa. A sua casa não é isto aqui, a sua casa não é esta terra, não é esta dimensão, não é daqui, e você quer sair daqui. Se está tudo bem por aqui, é isso que Deus tem te dado. Está tudo bem por aqui, sua casa, sua família, você não tem nem um pouquinho de saudade do céu, então você vai ser um bom religioso, um filho nascido natural e morre naturalmente, nascido da carne. Leva um título de crente, mas nunca nasceu de novo. Leva um título de crente, mas o homem velho sempre ficou ali, a mulher velha sempre arrazoando. Mas quando você tem aquele germe, antes da fundação do mundo, aquele germe tem que te encontrar, Deus faz algo acontecer. Algo acontece, seja pobre ou rico, bonito, feio, não importa quem você seja, um grande analfabeto, ou seja um homem, um doutor muito letrado, não importa, se algo está aí dentro, Deus vai provocar uma situação. Deus provocou uma situação, fez o mar ficar revolto para afundar o navio, e Jonas teve que dizer: eu tenho culpa nesse mar revolto, marre meus pés e minhas mãos e jogue no mar, que vai acabar essa tempestade. Amém. Deus sabe como fazer a coisa. Eu estava dormindo no convés do barco, tranquilo, né? Ô seu dorminhoco, levanta daí, olha o mar revolto, estamos morrendo. Ele disse: rapaz, eu tenho culpa nisso, meu caminho não é esse. Meu caminho não é para Tarsis, é para Nínive. Marre minhas mãos, marre meus pés, porque eu quero ter certeza que eu vou morrer. Representando Cristo. Representando Cristo. Depois vem o Senhor e disse: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará no ventre da terra. Deus tomou um profeta e fez o profeta tomar um caminho errado. O caminho não era errado, o caminho era certo. Errado para nós, errado pela decisão de Jonas, mas o caminho de Deus era certo. Ele tinha que ir para Tarsis para trazer uma tempestade, e aquela tempestade foi provocada por uma atitude de Jonas, porque ele correu, não queria pregar para os ninivitas. Mas Deus fez ele ficar com medo, Deus o amedrontou. Não vou pregar para esse povo rebelde, eu vou fugir para outra cidade. Deus estava escrevendo aquilo estava escrito, e jogou ele no mar, o peixe tragou. Depois o Senhor vem e diz: os ninivitas que Jonas pregou, vai estar lá no juízo, para julgar esta geração laodiceiana aqui. Verdade. Por que Deus faz o coração de uma negra queimar noite e dia? Ela tinha religião, ela era rainha, gente, tá? Ela não era uma plebeia, quer dizer, ela era uma rainha, e o coração dela incendiou. Todas as vezes que alguém vinha de Jerusalém, ela corria: opa, vem cá, me conta. Aí contava: é assim, assim, assim. Salomão tem uma ordem no templo, tem uma adoração perfeita, tem cantores, tem músicos. A hora que começa o culto, parece que há uma explosão da glória de Deus. Como os homens se vestem, as mulheres se vestem, como eles cantam, como eles tocam, é uma ordem perfeita. E quando eles chegam diante do povo, ele começa a contar todas as coisas que estão ocultas nos corações. Assim. Um dia eu vou lá, um dia eu vou em Jerusalém, um dia eu vou ver isso de perto. Mas o coração daquela mulher foi incendiando, até que um dia ela
consultou o povo dela, ela disse, não, é fanatismo isso, é outra religião, é outra gente, esquece isso. Não convenceu ela, não convenceu. Aí ela pegou sua comitiva e ficou 90 dias no deserto do Saara. 90 dias no deserto do Saara para ver o dom. Quando ela entrou diante de Salomão, ela esperou até que chegou a hora dela. Quando ela foi chamada para o culto, que ela olhou para Salomão, Salomão levantou e disse, você vem de tal lugar, você viajou 3 meses, o seu nome é fulano de tal, e começou a falar, ela quase desmaiou. Aleluia. Bom, né? Mas está um aqui que é maior do que Salomão. Tem um aqui que é maior do que Salomão. A glória dele é muito maior do que a glória de Salomão. Foi reservado a nós, reservado a você. Você nasceu dele, você veio das veias dele, você é o sangue dele, você tem a vida dele, você é um descendente do segundo Adão, você herda tudo que ele tem, você herda com ele, amém? Agora veja isso aqui, deixa eu dar um passo a mais aqui. Se você tomar São Lucas, o capítulo 3, você começa no Senhor Jesus e volta. Chega lá em Adão. Pode ler. Lucas 3, a genealogia de Lucas 3 começa em Cristo e volta lá no primeiro Adão. Isso está no Novo Testamento. Aí você começa de Cristo, na era de Éfeso. Você passa por 7 eras. Você passa por 7 mensageiros. Você entra nos 7 selos. E vem para as 7 trombetas. Então você vê uma árvore genealógica começando de Cristo até aqui. Há uma divisão. De Cristo volta até o primeiro Adão. E de Cristo para cá, vem até nesta era aqui. Então, o que eu quero dizer com isto? Que você começa lá em Adão e chega na 7ª geração, Deus levanta um Enoque e toma para si no rapto. Então nós começamos lá, nessa árvore genealógica, você estava em Paulo, você estava em Irineu, estava em Martim, e foi sendo formado durante as eras da igreja, e até que as eras encerraram, quando termina essa árvore genealógica de 7 eras, que vem a abertura da palavra. O que essas eras geraram? Geraram uma noiva. O que aquelas eras geraram a partir de Adão? Gerou um Enoque. O que Paulo gerou? Gerou esta noiva. E chega nesse tempo aqui, a última estação do tempo, o último tempo, a última hora que termina essa estação. Você chega aqui, o próprio Jesus Cristo vem ao nosso encontro para revelar a você que você é um descendente dele. Você não é nascido da carne, mas você nasceu do Espírito. Então as 7 eras gerou a noiva, as 7 eras encerrou, a noiva se manifestou, Cristo veio ao nosso encontro para identificar conosco, para dizer, para cumprir o que ele disse: aonde eu estiver, ó Pai, na sua oração, João 17, eu quero que eles estejam comigo. Amém? Quer dizer, ele disse para o Pai: eu quero que eles estejam comigo aonde eu estiver. Tu tens me dado eles. Eles foram gerados na minha aflição. Eles foram gerados no meu sofrimento. Eles foram gerados no cárcere. Como José estava no Egito, no cárcere. Mas ele trouxe 2 filhos e casou com uma egípcia. Jesus estava no cárcere também para gerar esta noiva. Ele sai do cárcere, ele sai do inferno, levanta da morte e sai para casar com uma gentia, casar com esta mulher aqui. Amém? Você é um descendente do segundo Adão. Amém. Mensagem
o desesperar de Deus. Paulo escreveu o Novo Testamento. Lembre-se, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles somente escreveram o que viram, mas Paulo tinha a revelação. Eu não sei se eles entenderam o que Paulo escreveu. Paulo até disse em 2 lugares que tinha um mistério, e ninguém conheceu o mistério, que foi o mistério da transladação, o mistério, o segredo do rapto. Paulo falou em 1 Coríntios 15, em 1 Tessalonicenses 4, que tinha um mistério, que só seria revelado no tempo do fim. E Paulo foi naquela terra, não foi? Paulo foi naquela terra. E quando ele foi naquela terra, ele sabia como pôr o seu povo lá, porque ele esteve lá naquela terra. Por isso que ele, lembrando o último mensageiro, tinha que ir naquela terra também, quando ele foi além da cortina do tempo, para pôr o povo lá. Amém? Deus não deixa um homem pôr o povo aonde o povo deve estar, a menos que o homem chegue lá primeiro. Agora veja então, João, né, somente, sim, tá. Ele arrancou, ele se encontrara com a coluna de fogo, ele mesmo. Paulo encontrou com a coluna de fogo. Ele disse: José, todos eles escreviam o que acontecia. Cada um escreveu lá naquele dia. Mas quando Moisés apareceu em cena, ele tinha a revelação. José escreveu, muitos escreveram, mas você viu um escrito de José? Você viu alguns escritos daqueles homens antes de Moisés? Abraão, Isaac, Jacó. Você sabe por que nós conhecemos a obra que Deus fez na vida de Abraão? Você sabe por que sabemos que Sodoma foi queimada? Que existiu um Ló, sobrinho de Abraão, que teve um Eliezer, que foi em busca de uma Rebeca para casar com Isaac, que teve um Jacó, que teve um Esaú. Nós sabemos por causa de Moisés. Porque Moisés foi revelado, ele ficou 40 dias na montanha. Quando ele desceu com o Pentateuco. Desceu com Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Falou a história de José inteirinha, falou a história de Abraão, falou a história de Jacó, e das mulheres, de Sara, de Rebeca, de Tamar. Que história linda de Tamar, aquela mulher que passou por prostituta para ter um filho, para não deixar a descendência morrer, para trazer o Cristo. Falou daquela moça de Jericó, entendeu? Aquela moça de Jericó que falou assim: eu sei que Moisés foi um grande homem, eu sei que vocês são um grande povo, porque Moisés fez proeza no deserto, esse povo. Raabe sabia da história. Por que Jericó não sabia da história? Os reis de Jericó não sabiam da história, mas por que Raabe sabia da história? Se você lê a abertura do livro de Josué, ela começa a falar com os espias assim: olha, eu sei que o seu Deus destruiu os amorreus, destruiu Og e destruiu todos aqueles reis, ninguém parou na frente de vocês, o mar saiu da frente de vocês, e vocês vão passar por aqui, você tem misericórdia de mim. Ela conhecia a história, e o povo de Canaã não conhecia, mas tinha uma mulher que conhecia. Tem uma mulher aqui, nesse mundo cananita, que conhece a história divina, a história da ressurreição, a história da transladação, a verdadeira história de Elias, o tisbita, a verdadeira história de Daniel, a verdadeira história de Jacó, de José. Tem uma mulher que tem esta história na alma, revelada pela palavra, porque toda esta história que Moisés revelou estava em Cristo. E aquele que está em Cristo agora está em você.
Agora vejam, então Moisés revelou tudo o que aqueles homens foram. Bem, José, todos eles escreveram o que acontecia, cada um escreveu lá naquele dia. Mas quando Moisés apareceu em cena, ele tinha a revelação, ele se encontrara com a coluna de fogo. Ela foi revelada a Moisés como Gênesis. Ele escrevera os primeiros 4 livros da Bíblia. Moisés escreveu, e está correto, pois ele se encontrara com Deus na forma de uma coluna de fogo, velado numa coluna de fogo. Olha, tem 3 homens que ouviu da coluna de fogo. Primeiro foi Moisés, segundo Paulo, terceiro o irmão Branham. Tá? Eles ouviram diretamente do pilar de fogo. Quando Paulo se encontrou com ele lá na estrada, os discípulos apenas escreveram o que eles viram fazer. Mas Moisés tinha a revelação, desceu no Egito por 3 anos, falando de Paulo, né? Estudou e viu que aquele Deus do Velho Testamento era Jesus do Novo, a revelação. Eu não fui desobediente à visão celestial. Agora ele diz, pense nisto, a mesma coluna de fogo que veio sobre esses homens que escreveram a Bíblia, é a mesma coluna de fogo aqui, hoje, interpretando a Bíblia. Amém. Amém. Como nós o agradecemos por isso, a mesma, que consolo, que identificação. Estou tão feliz de estar identificado nisso, não sei o que fazer. Eu prefiro estar identificado nisso do que em todas as batistas e metodistas e presbiterianas e luteranas e todas as demais. Identificado nessa palavra, onde aquela glória de Shekinah revelou tudo. Agora, Paulo, ele escreveu a revelação. E ninguém entendeu naqueles dias. Agora, Deus tinha um tempo para tomar o que Paulo escreveu. Tomar o que Paulo escreveu e revelar neste tempo. Então, as 2 pontas chegaram juntas. Ele toma os escritos de Paulo e revela o que Paulo escreveu. Porque Paulo esteve aonde o irmão Branham esteve. Os 2 foram no mesmo lugar. Não pode ter uma revelação diferente, não pode ter um batismo diferente, não pode ter uma igreja diferente, não pode ter um povo diferente. É o mesmo povo, porque os 2 estiveram na mesma terra, os 2 estiveram no mesmo lugar. Paulo disse, eu estive. Ele disse, conheço um homem que esteve no 3º céu. Aí você encontra uma pessoa de 3º céu. Primeiro céu é esse aqui, e o segundo. Para. Você já ouviu isso, não viu? Ele está falando de 3º céu. Paulo esteve na 6ª dimensão. Ele disse que viu e ouviu palavras inefáveis, que nunca tinha coragem de dizer a homem nenhum. Ele ficou 14 anos com aquilo dentro dele, não tinha coragem de falar da glória que ele viu. Um homem do nível de Paulo não teve coragem de contar o que ele viu do outro lado. O tamanho desta glória, o esplendor desta glória, tá? Ele esteve lá. Agora você pode ver que você, o único que tem corpo glorificado é a noiva. O único que tem teofania é o eleito. É o único que vai para a 6ª ou para a 7ª dimensão, que agora está na 6ª. Agora, você acha que Paulo esteve aonde? Quando Paulo chegou lá, tinha muita gente dele lá,
que ele viu lá. Paulo sabia que ele estava lá, que eles estavam lá, porque Paulo os encontrou lá, certo? E o irmão Branham vai lá também e encontra os dele lá. Aí você pega a mensagem de Paulo e de irmão Branham, fecha exatamente 100% as Escrituras. É verdade. Deixa eu terminar. Ele disse: a coluna de fogo aparecendo visivelmente entre nós, identificando-se a mensagem, que a mensagem está correta. Jamais ela viria. Você pensa que Deus manda um anjo, onde estão pregando falsa doutrina? Pode ir lá um fiasco lá, certo? Pode ir lá uma visão torcida. Mas se Deus desce num lugar que a palavra está sendo pregada, para dizer assim, esta é a verdade. Amém. Eu estou aqui para dizer que aqui está pregando a verdade e é a minha palavra. Amém. Porque se não tiver, ele não vai. Aleluia. Como ele fez no Monte Sinai. Lembre-se, antes da verdadeira mensagem aparecer, Moisés pregou, ele os guiou para fora do Egito. Antes da verdadeira mensagem aparecer, Moisés tirou o povo fora do Egito, tá? Porém, ali, antes que os verdadeiros mandamentos fossem estabelecidos, os selos fossem apresentados, Deus desceu diante das pessoas e provou. Agora ele cita Moisés, que Moisés era enviado dele. Isso mesmo. Em uma coluna de fogo, que Moisés disse que vira em uma sarça e que falara com ele. Tá? Moisés contou, eu estive na sarça. Eu tive experiência de ouvir a voz. Falou para o povo. Se o povo creu, não creu, não sei. Mas um dia o povo teve que olhar e ver o pilar de fogo falando com Moisés. Aí o quadro mudou. O irmão Branham falou que esteve naquela terra. Foi em 1957, eu creio. Tá? Ele esteve naquela terra. Ele viu o povo dele lá. Mas quando ele voltou daquela terra, ele veio e abriu a palavra. O irmão Branham não abriria a palavra se não fosse naquela terra. O Moisés não ouviria o pilar de fogo se ele não fosse naquela terra. Paulo não abriria a palavra para o seu dia se ele não fosse naquela terra. Pense bem o que Deus fez. Deus não pegou um subproduto, Deus não pegou uma história, não pegou aí um seminário, uma igreja. Ele pôs esses homens lá na terra para chegar aqui trazer os frutos da terra. Depois Josué e Caleb na terra para trazer o fruto da terra. O que nós estamos comendo é algo real e verdadeiro. Nesses últimos dias, de ver aquela mesma coluna de fogo bem entre nós, falando a mesma palavra. A coluna de fogo bem entre nós, falando a mesma palavra. Não somente isso, mas interpretando, ao fazê-la manifesta e provando que ela é a verdade. Portanto, as pessoas não têm nenhum só meio de descrer, a não ser que elas simplesmente desejem voluntariamente. Então, aquele que peca voluntariamente, depois de ter o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas a mesma coluna de fogo enviada a Moisés e a Paulo, que escreveu a Bíblia, agora é enviado para revelá-la. A graça de Deus, o Deus imutável,
cumprindo as promessas de Mateus 28. Eis que eu estou convosco todos os dias, cobrindo São João 14:12, as obras que eu faço, vós também as fareis. Cumprindo São Lucas 17, 28 e 29, nos últimos dias o Filho do Homem há de ser revelado. Veja, Malaquias 4, eis que eu vos envio o profeta Elias, que restaurará a fé do povo de volta à palavra original. Está vendo? Está vendo? Oh, que coisa! Ele morreu, a única maneira dele revelar a nós, ele tinha que morrer. A única maneira de você receber é você morrer e nascer de novo. Verdade. Aleluia. Vamos ficar em pé em nome do Senhor? Note, vou terminar agora. O velho templo tinha nele a glória, Shekinah, e a luz de Shekinah sobre a palavra. A palavra é a semente. Ela produzia os pães da proposição, para os crentes somente. O sangue também estava sobre o pacto, e o sangue é a água que dá vida ao grão, o trigo, somente a palavra, a qual é a palavra. Agora, não vou continuar aqui, quer dizer uma coisa. Ó, atrás do véu, lá no Antigo Testamento, tinha um vaso de ouro que estava cheio de maná. O maná que caía durante a noite, 9 horas da manhã não existia mais, certo? Ele desvanecia. Você tinha que apanhar antes das 9 para fazer alimento. Quando eles tomaram uma porção a mais de maná, tá? Que no sábado não caía, então pegue uma porção a mais de maná. Eles então disseram, então, já que no sábado não tem maná, vamos guardar uma parte para outro dia. Quando eles guardaram, do dia para o outro, estava guardado lá, mas tinha larvas, tinha estragado. Toda a mensagem do passado estragou. Mas aquela que estava, aquele maná, que estava sobre, ou seja, sob a luz da Shekinah, ficou lá todo o tempo e nunca estragou. O maná que estava atrás do véu, durante 40 anos no deserto, estava lá. Todas as vezes que ia ordenar um sacerdote ao ofício, ele tinha que comer daquele maná. Tá? Isso estava habilitando o homem para ser um sacerdote do Senhor. Agora, nós estamos vendo isso em sombra e tipo, maná literal, véu literal. Você acha aquele maná sendo só sombra e tipo, que o verdadeiro está aqui? E quando ele entra dentro de você, atrás desse véu humano, você acha que essa palavra vai estragar? Que você vai se desviar? Que você vai criar alguma coisa além dela? Não. Uma vez a palavra aqui dentro, você se torna tão eterno quanto a palavra é eterna. Aquele maná era um tipo, mas veja que estava dentro de um vaso de ouro, tá? Agora, ouro é divindade. Quando o profeta disse que a ciência provou que tem um compartimento em nosso coração que não tem célula, e a ciência
fez um relatório dizendo: aqui é onde a alma habita. E vem o profeta dizendo, na Apocalipse 3, que o trono dele está no seu coração. Ele entra aqui. Quando ele entra, a palavra entra aqui, está entronizado. Então, a deidade, a divindade representada por aquele vaso de ouro está aqui dentro, e essa divindade está cheio de quê? Da palavra deste maná. Esse é o verdadeiro crente, que nunca tem fome, que nunca reclama, que nunca tem sede, porque o seu reservatório está sempre abastecido, porque Deus habita no seu coração. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém. Senhor Deus, amém. Senhor, eu quero neste momento agradecer o Senhor de um dia tão frutífero, tão abençoado, desde o amanhecer do dia até o pôr do sol. O Senhor nos agraciou com a sua presença, de tal maneira que nós estamos aqui reunidos, adorando o Senhor ao redor da palavra. São filhos gerados, são filhos que nasceram de novo. Aquele velho livro daqui da terra foi jogado no mar do esquecimento, e o novo livro entrou em cena, por isso que João comeu o livro. Aqui estamos falando para uma congregação que tem um novo nascimento, que tem este livro lá da eternidade, não o livro que perece, mas o livro que permanece para sempre. Aqui está uma congregação, Senhor, que veio te adorar nesta noite, no cair desta tarde. Filhos nascidos da palavra, filhos desta era. Quando o Senhor encerrou as eras, o Senhor trouxe um povo agora que o capacitou, o fez um povo corajoso, um povo que adora incansavelmente, que tem prazer em estar em sua presença. Oh meu Deus, como somos tão agradecidos, que outrora nós sequer conhecíamos o Senhor e nunca tínhamos prazer em estar em sua presença, porque nós éramos parte dessa velha natureza, desta velha criatura. Mas o Senhor abriu um caminho lá na eternidade para nos trazer aqui agora aquilo que nós somos, ó Pai. Não aquilo que nós fomos aqui nessa terra, mas aquilo que nós éramos lá na eternidade, o que somos aqui agora. Nós temos prazer, temos alegria, temos gozo, temos satisfação na alma de estar em sua presença. É a superabundante graça que tem isto o Senhor feito por nós. Como estamos agradecidos que nesta hora o Espírito Santo de consolação, o Espírito Santo de alegria, o Espírito Santo de amor possa tomar o nosso coração. Pai, estamos para enfrentar uma semana de trabalho. Ó Deus, Senhor, guarde essas famílias, guarde, Senhor, estes jovens, guarda, Senhor, esses que trabalham, que saem de manhã para prover o pão para a mesa. São homens, Senhor, que têm responsabilidade de cuidar dos filhos. São homens e mulheres que trabalham para pôr o pão na mesa e ver a família abençoada. Senhor Jesus, sustenta essas famílias, sustenta essa gente que tem um caráter igualzinho do Senhor, sustenta essa igreja em sua presença, encoraja-nos cada vez mais, está diante do Senhor, adorando o Senhor. Meu Deus, guarde no seu trabalho, guarde no seu caminho do trabalho, guarde em sua casa. Senhor Jesus, eu coloco todos eles agora diante de Ti, para que eles tenham uma semana abençoada. E, Senhor, nós vamos sair daqui agora, mas sabendo que o Espírito Santo quis tratar conosco nesta maneira, nesta noite, neste dia, que isso fique selado em nosso coração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.